Perfeição tem um nome e um número também. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre o Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, filme do James Cameron que é considerado por muitos aí como a obra-prima da carreira desse diretor. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E finalmente chegamos aí a um dos grandes ápices da carreira do James Cameron para falar do nosso querido T2. Como de costume, isso nos leva um pouco aos bastidores do filme. Vale a gente apontar que o James Cameron foi cobrado por vários anos por fãs, por produtoras, por astros sobre uma continuação do Exterminador do Futuro, que é uma ideia que ele pessoalmente já quis muito fazer. Afinal, o sucesso do primeiro Exterminador do Futuro foi muito grande. É um filme de 6,5 milhões de dólares que rendeu quase 80 durante as bilheterias nos Estados Unidos. Obviamente tinha muito interesse no projeto e uma das pessoas que estava mais afim de fazer Exterminador 2 era justamente o Arnold Schwarzenegger. Afinal, a gente está falando de um ponto de carreira muito diferente para o Schwarzenegger. Ele fazia um vilão naquele filme e de 84 até os anos 90 ele se tornou um dos grandes astros de ação do período e ele estava bem interessado em revisitar esse personagem do Exterminador. Enquanto Cameron estava aí ocupado com Aliens, com o Segredo do Abismo, ele tinha uma outra questão para resolver com o Exterminador do Futuro, que eram os direitos autorais. Metade desses direitos estavam sob posse da Heimdall Pictures, do John Daly, com quem o James Cameron teve uma relação muito negativa no primeiro filme. Houve uma certa interferência criativa e o James Cameron não queria de jeito nenhum voltar a trabalhar com a Heimdall. A outra metade dos direitos estavam com a Gillian Hurd, a ex-esposa do James Cameron, para quem ele vendeu metade dos direitos por $1. Vocês lembram bem dessa história. Como os dois estavam divorciados agora, eles precisavam de algum jeito de conseguir comprar de volta a metade dos direitos da Gillian Hurd. Como seria impossível James Cameron voltar a trabalhar com John Daly, o Schwarzenegger recorreu aos parceiros comerciais deles da Carolco Pictures, em especial o Mário Kassar e o Adria Vajna, com quem ele tinha trabalhado em O Vingador do Futuro do Paul Verhoeven. De tanto Schwarzenegger insistir, o Mário Kassar acabou indo atrás dos direitos e disse que foi a operação mais complicada da história da Carolco Pictures. Ele achou que aquilo poderia até falir o estúdio. Foram cerca de 17 milhões de dólares gastos com a Heimdall e com a Gillian Hurd só para obtenção dos direitos autorais do filme. Vejam bem, 17 milhões comparado a 6 milhões do custo inteiro do primeiro Exterminador. Tudo isso só para garantir autonomia e independência do projeto. É um projeto que aconteceria com ou sem o James Cameron e obviamente ele voltou junto com o William Wisher, que é um amigo dele que ajudou de forma não creditada com alguns diálogos do primeiro Exterminador. Agora ele estaria envolvido desde o início para escrever em 6 ou 7 semanas a história de Exterminador do Futuro 2, que teria um orçamento aí aproximado na casa dos 80, 90 milhões de dólares, algo que na época foi considerado o filme mais caro de todos os tempos. De 6 milhões até cerca de 90 milhões é a brincadeira aí do Exterminador 2. Um fator interessante é que para o Exterminador 2, o Cameron traz de volta um dos conceitos que ele tinha para o roteiro do primeiro filme, que era essa ideia de usar dois exterminadores na história e um deles seria feito de metal líquido. Como isso teria sido impossível de ser realizado em 84, ele acabou tendo uma experiência muito positiva com o Dennis Muren da Industrial Light and Magic em O Segredo do Abismo, onde eles criaram aquela imagem da água líquida se movimentando, criando rostos. Aquilo é a chave para que eles pudessem criar o T-1000, que é o famoso antagonista do Exterminador 2. E durante essa escrita de roteiro do Cameron com o Wisher, eu acho muito bacana como ele muda o conceito de um slasher do primeiro filme para algo que ele descreve como uma família disfuncional. Eu nem sabia disso, mas faz todo sentido. James Cameron fala que o Mágico de Oz é uma grande inspiração para a dinâmica que ele queria pegar no Exterminador 2, principalmente nessa ideia do Exterminador ser o mocinho dessa vez, né? E o resultado, né? O James Cameron já tinha aplicado esse conceito de Alien para Aliens, agora ele faz com o Exterminador, e a gente tem o Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final, que é mais uma continuação perfeita.
13 anos depois do primeiro filme, a Skynet envia um novo exterminador de metal líquido para tentar matar o John Connor adolescente, agora vivido por Edward Furlong. Enquanto sua mãe, Sarah, vivida por Linda Hamilton, está trancafiada no hospital psiquiátrico, John recebe a ajuda inesperada de um segundo exterminador, vivido por Arnold Schwarzenegger, que é enviado de volta no tempo para protegê-lo dessa ameaça, vivida por Robert Patrick. De novo, é o que eu falei, assim como James Cameron faz de Aliens um filme de ação contraposto ao de terror, que é o do Ridley Scott, o Exterminador do Futuro 2 é muito mais próximo de um filme de ação, de uma aventura, com elementos de tensão, muitos elementos de perseguição, mas muito mais pipoca do que o primeiro filme. Eu acho que muito disso funciona também por esse aproveitamento da imagem do Schwarzenegger, por esse star power de astro de ação que ele criou nesses últimos anos. É uma coisa que faz sentido, que o roteiro do Cameron com o Wisher aproveita muito bem, até porque afinal o Exterminador de Schwarzenegger é o grande coração desse filme. Bom, e pensa nessa aposta, né? Você pega o ator que era a cara do primeiro filme, que era o grande vilão, aquela grande ameaça, e transforma ele no cara do bem agora. Eu acho que o Cameron faz um jogo muito legal, inclusive quando ele começa o filme, você sabe que são dois sujeitos enviados de volta no tempo, e você começa o filme com o Schwarzenegger chegando, então seu cérebro pensa, tá, esse cara era o vilão no primeiro, então ele é o vilão agora. E a gente vê ele lá atacando motoqueiros, chegando ao som de Bat the Bone, e aí quando aparece essa figura do Robert Patrick, que é um cara aparentemente mais simpático, vestido de policial, você pensa, bom, esse cara é o mocinho. E você fica nessa dúvida, nesse jogo, até o momento em que os dois se encontram, apontam armas um pro outro. Quando o Schwarzenegger fala, abaixe-se, é quando cai a máscara e você vê, tá, agora o Schwarzenegger é o herói. Isso é muito, muito bem pensado, muito bem executado. Vale lembrar que o teaser trailer de T2 era basicamente só a construção do Schwarzenegger no futuro antes de ser enviado de volta no tempo. Você não tem naquele teaser a noção de que o Schwarzenegger é o herói agora. Muito, muito legal. Imagina o impacto de alguém que nunca viu, nunca ouviu falar de Exterminador, de ver essa cena pela primeira vez. Algo simplesmente genial, assim, sabe? E eu não digo que é legal só porque é muito bom ver o Schwarzenegger sendo badass, sendo mocinho, sendo muito foda, mas porque o roteiro constrói muito bem isso também. A gente passa muito tempo com o John e o T-800 desenvolvendo um laço, às vezes de amigo, às vezes de irmão mais velho, e até como pai, o que é bem bonito também. A grande sacada do roteiro do Cameron e do Wisher é que ele pega esse conceito de uma máquina, de um androide exterminador que encerra vidas, aprendendo a se importar e se encantar com as nuances, com os pequenos detalhes da vida humana. Ele aprendendo a fazer gírias, a fazer piadas, a entender o que é uma lágrima. É muito simples, mas muito eficiente também, né? Principalmente na forma como ele enxerga a relação do John com a Sarah. E eu acho que o Schwarzenegger tá incrível nesse papel. Eu acho que essa é uma das grandes performances da carreira dele também, junto com o Predador do John McTiernan. E falando em Sarah Connor, a mudança que a Linda Hamilton faz nesse filme é assustadora. Eu li que partiu de um desejo dela pro James Cameron de tornar a Sarah Connor maluca, lunática, muito mais intensa do que no primeiro, porque no primeiro ela era aquela garçonete toda ingênua, meio boba, indefesa. Aqui ela tá completamente paranoica, traumatizada. Quando ela interage com o John, a gente não sente de início aquela interação de uma mãe e um filho. É basicamente de uma mulher que tá protegendo uma carga valiosa, que tá protegendo a chave pro futuro da humanidade. E à medida que o filme vai avançando e a Sarah tá motivada agora a impedir que o julgamento final aconteça, né? E é muito importante isso, ela ter esses sonhos assustadores, perturbadores com a destruição nuclear na cidade. Ela ter esse medo é importante para que a gente entenda quando ela vai tentar matar um homem, um pai de família que ainda não fez a Skynet. E quando o filme tem essa guinada, quando ele vai amolecendo ela através da figura do John Connor, quando o James Cameron, né, de novo, traz esse fator da maternidade que ele gosta tanto de explorar nos filmes dele, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido, e a Sarah Connor como personagem se torna mais forte, mais complexa ainda também. E eu também acrescento aí que o Edward Furlong tá excelente como jovem John Connor. Eu acho que é muito difícil esses papéis de criança, de jovem, né, serem tão legais, tão carismáticos. Muitos deles irritam, né, principalmente naquela época, nos anos 80, 90, mas o Furlong é muito carismático, ele é muito engraçado, ele consegue alternar bem esse estilo meio jocoso, meio Bart Simpson. Eu sempre pensei no John Connor como Bart Simpson, com os momentos de maturidade impressionante, assim, a forma como ele conversa com a mãe dele, com o Exterminador, quando ele dá vislumbres do passado dele, do crescimento dele, sob esse olhar quase
militar, quase paranoico da Sarah Connor é muito legal também. Tem uma camada muito boa que ele consegue explorar pelo olhar, por como ele entrega algumas falas. Eu realmente gosto muito dessa interação de todos eles. Eu acho que juntos eles formam essa família disfuncional e essa é a chave do bom filme de ação. Você se importa muito com todos esses personagens, a trinca que eles formam, a Sarah não confiando no Exterminador, o John Connor se afeiçoando muito a ele, é muito bacana e você torce para que todos eles saiam vivos, especialmente quando você tem um T-1000 como vilão. Esse Exterminador aí que é vivido com maestria pelo Robert Patrick é o antagonista mais sofisticado, mais apelão que a franquia já teve. Poxa, é um dos melhores vilões da história do cinema, dá pra falar isso. A performance dele é bem fria na medida certa como o Android se comportaria. Eu sinto que o Robert Patrick é muito mais do que o James Cameron tinha imaginado quando o Lance Henriksen ia pegar o papel do Exterminador em 84. É aquela figura que se mescla melhor entre a multidão e consegue se passar melhor como humano, né? Ele chama bem menos atenção do que o Schwarzenegger. Eu acho que ele manda muito bem, mas também o trabalho revolucionário de efeitos visuais para criar essa textura, esses movimentos do Exterminador líquido. De novo, nós temos o Dennis Muren da Industrial Light and Magic e o nosso grande guru mestre Stan Winston para criar algumas das imagens mais impressionantes que o cinema já tinha visto até aquele ponto e que continuam, sendo bem sincero, muito bem executadas até hoje. Assistindo hoje, mais de 30 anos depois, você ainda tem a impressão de ser algo completamente novo, original e icônico e que também rende algumas cenas dignas de slasher, né? O Cameron não se livrou totalmente disso, principalmente porque o T-1000 consegue transformar os braços deles em facas, em agulhas e objetos pontiagudos. É muito legal e eu adoro o efeito que é provocado quando a cara dele é rasgada, quando ele toma uns tiros, ele fica completamente parecendo uma dobradura de papel. É muito criativo, é muito legal, é uma ótima evolução do que o primeiro filme tinha em só mostrar o rosto rasgado. Agora você vê isso é muito legal. E falamos muito sobre essa transformação do slasher para ação, o que nos leva à pergunta que os fãs de ação se fazem há muitos anos. Seria o Exterminador do Futuro 2 o melhor filme de ação de todos os tempos? Dá para se levar em consideração essa afirmação, porque a escala que o James Cameron faz nesse filme é enorme. Se no primeiro filme o clímax, o grande encerramento, era uma perseguição com um caminhão, no Exterminador 2 essa é literalmente a primeira grande set piece, que é um caminhão perseguindo duas motos num córrego em Los Angeles de dia. O primeiro filme tinha muitas cenas de noite, aqui é completamente o oposto, e nessa cena a gente já vê o que eu gosto de chamar de diretor jogando GTA. Isso é um grande elogio pra mim, tá? Eu digo isso porque o Exterminador do Futuro 2 é um filme completamente implacável, ele nunca para nesse sentido de ação. As cenas vão escalonando, vão ficando maiores em escala, em elementos, objetos, veículos. É realmente um deleite para fãs de ação. São sequências muito bem orquestradas, com planos muito abertos, com uma montagem muito bem equilibrada, muito organizada, que permite que você entenda toda a ação também. Toda a sequência do clímax envolvendo esse assalto na Cyberdyne e o exército de policiais que aparece para impedir o Exterminador, a Sarah e o John Connor é maravilhoso porque começa com armas de fogo, minigun, fumaça, até uma perseguição de helicóptero com van para outro caminhão. É o diretor jogando GTA e isso é muito legal. Em quantos filmes você vê um carro forte dando uma freada no helicóptero? Isso é maravilhoso, mais alto nível de cinema de ação. Tudo isso é lindo, espetacular e eu aproveito também para destacar o trabalho do diretor de fotografia Adam Greenberg, que também fotografou o primeiro filme. Ele mantém aquela paleta azulada para cenas noturnas que inclusive eu amo de paixão. Hollywood, traga de volta a Noite Azul, por favor, era muito mais legal. Ele mantém essa paleta azul, mas ele faz muito do que o James Cameron fez em Aliens, que é encher tudo de fumaça, névoa e construir esse contraste muito vibrante entre a cor azul e o laranja, esses tons mais quentes. O maior exemplo disso é a luta final do T-800 e o T-1000 na siderúrgica, onde tudo isso se mistura e garante um verdadeiro espetáculo visual. E ainda rende aquela cena maravilhosa do Hasta la Vista Baby, né, gente? Caramba, nossa, que filme. O Adam Greenberg foi merecidamente indicado ao Oscar de fotografia por esse filme, e isso me leva à pergunta: por que os filmes de ação hoje em dia não são mais assim? Ou assim? Ou assim? Por que esses filmes de ação que supostamente custam 200 milhões de dólares têm essa cara? Ou essa?
ou essa daqui? Cinema é estética também, gente. Hollywood precisa acordar urgentemente para isso, porque são poucas as exceções de cinema de ação que realmente conseguem valorizar a estética. Eu acho que hoje John Wick é o grande exemplo de como um filme de ação deve ser fotografado. Mas olha o que a gente tinha 30 anos atrás com o Exterminador do Futuro 2, né? Caramba. Eu falei sobre as cenas de ação, sobre o espetáculo do Exterminador do Futuro 2, mas o que coloca a cereja no topo desse bolo pra mim é o final. Naquele final, depois que o T-1000 é derrotado, depois que as peças da Skynet são destruídas, você tem tudo encaminhado para um final feliz. Mas o T-800 precisa se sacrificar porque a história pede isso, porque a missão deles para deter o julgamento final depende da destruição do chip na cabeça dele. Isso é muita ousadia, isso é muita coragem, porque você criou ali provavelmente o maior herói de ação de todos os tempos, o mais engraçado, o mais valente, o mais icônico, e ele vai ter que morrer. Cara, ele fez tudo isso com você, ele te deu esse espetáculo e agora ele vai te fazer chorar de uma forma nada apelativa, de uma forma que é muito natural, por causa da relação que ele criou com o John Connor, até da confiança que a Sarah Connor tem com ele agora, e ainda vai lá e ainda coloca aquela imagem do joinha, que é uma das mais icônicas que o cinema de ação já viu. Esse filme, caros fãs da sétima arte, é a definição de perfeição. Para o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, eu dou uma nota 10. É muito difícil pra mim decidir se eu prefiro o primeiro ou o segundo. Eu literalmente falei na crítica do primeiro filme que eu gostava mais do primeiro, mas aí eu fui rever Exterminador do Futuro 2 e eu falei, nossa, que filme. Não dá, que filme, é muito bom. Os dois são ótimos filmes, eles são muito diferentes. E uma coisa que me agrada muito no James Cameron, contando Aliens e o T2, é que ele não repete o que ele faz no primeiro filme. Ele sempre muda, ele traz algo novo. É um dos motivos de eu estar tão animado pro Avatar O Caminho da Água, porque eu acredito vendo esses filmes dele que ele não vai me entregar mais do mesmo, ele vai achar alguma forma de explodir a nossa cabeça de novo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham do Exterminador do Futuro 2, me ajudem a responder a eterna pergunta, se Exterminador 2 é melhor que o primeiro, se é de fato o melhor filme de ação de todos os tempos. Deixem nos comentários, fiquem ligados aí que a retrospectiva do James Cameron vai continuar nos próximos dias. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.